Boa tarde, né? Vamos dar uma sequência então com a resolução de mais um exercício então sobre indutor ideal em corrente alternada. Então vamos lá. Em um circuito indutivo alimentado com uma tensão de 110 volts RMS numa frequência de 60 Hz, deseja-se que a corrente seja limitada em 200 mA. Qual deve ser o valor da indutância da bobina, tá? Então vamos fazer a interpretação desse exercício. Então, se ele quer limitar, né, essa corrente, né, sendo um circuito alternado, né, em 200 mA, né, então vamos imaginar como que é o circuito. Então, ele tem que ser o que? Uma fonte, né, uma fonte e um indutor, né, tá? Então, eu já deixei pronto aqui, ó, no vídeo, trouxe os valores de lá, né, o 110 volts RMS e a frequência 60 Hz. Então, ele quer saber quanto que tem que ser o valor do indutor, né? Para ele limitar então numa corrente máxima em 200 mA. Então, se é a corrente máxima que pode passar no circuito vai ser 200 mA, então o que ele está falando? Que é a corrente de pico, né? Certo? Então seria essa corrente aqui, ó. Corrente de pico. Então quanto que vai ser essa corrente de pico aqui, ó? 200 mA, né? Então vamos ajustar. Então, o que ele calculou? Vai ser o quê? 200 mA. Então vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos anotar em dois lugares aqui. Se precisar explicar novamente, nós vamos ter ela aqui, tá? Então ele está querendo falar isso aqui, ó, que a corrente, né, vai ser quanto? 200 mA. Essa corrente máxima, né, que ele quer limitar, né? Então ele deu no exercício lá, 200 mA. Então essa vai ser a corrente máxima aqui, ó, que ele quer 200 mA, ok? Então, tendo esse entendimento aqui, né, que a corrente máxima é 200 mA e você quer chegar no achar o indutor, né? E você lembrando qual fórmula que tem o indutor, você consegue facilmente, né, determinar, né, qual vai ser o valor dessa bobina, né? Então vamos lá, ó. Então tá aqui a bobina, né? Nós já achamos o sabemos o valor de pico dela, né? Que tá aqui, né? Então temos o valor de pico aqui, ó. Quanto que é o valor de pico lá, ó? 200 mA, ok? Só que a fórmula que relaciona o indutor aqui, né? Nós vamos ter que usar aqui a corrente e RMS. Então, para nós calcular a corrente em RMS, como nós vamos fazer lá? Nós vamos ter que calcular ela primeiro, né? Está diretamente ligado com o que? Com a raiz de 2, né? Vamos pegar aqui no circuito, ó. Vamos usar o MATLAB aqui que tem para usar as equações. E vamos mostrar aqui, ó. Então tem que calcular o que? Essa corrente IRMS aqui, ó. Então a corrente IRMS, então vamos deixar em subscrito lá. IRMS é igual ao que? A corrente de pico e de pico divididos por quanto? Por raiz de 2, ok? Então qual que é a nossa corrente máxima lá de pico lá que ele deu no exercício? Ó, 200 mA. Então vamos lá, 200 vezes 10 a menos 3, por causa desse milha, divididos por quanto? Por raiz de 2. Raiz de 2. Vamos dividir isso aí, nós vamos achar a corrente em IRMS. Então vamos pegar a calculadora, né? Vamos digitar lá, 200 vezes 10 a menos 3. Já resolvemos aqui, né?
Vamos voltar. 200 vezes 10 a menos 3 divididos por quanto? Por raiz de 2. Então, se dividindo por esse numérico aqui, vai dar quanto? 0,141 ampere. Passando isso para milha, vai dar aproximadamente 141. Aqui, ó, 141,42 miliampere. Ok? Então esse valor aqui é a corrente aqui IRMS. Agora que eu tenho o valor IRMS, o que eu posso calcular lá? Eu posso calcular a reatância indutiva, né? Porque eu tenho aquela fórmula padrão. Essa fórmula aqui você vai usar sempre, ó. Então você tem que lembrar dessa fórmula aqui e ter ideia que você sempre vai trabalhar com ela. É 2π vezes FL. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que eu tenho do exercício? Eu preciso calcular o L, que é o objetivo nosso, né? Calcular o indutor, né? Qual deve ser o valor da indutância da bobina. Então aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho o 2π e o F dessa fórmula aqui. Então está faltando o valor de XL para mim calcular o indutor. Então eu tenho que calcular o XL. Então se eu lembrar lá que como que eu calculo o XL? Porque as leis de Ohm são válidas, então eu posso aplicar a própria lei de Ohm, né? Só que é adaptada para a reatância indutiva. Então vai ser XL divididos por quê? Pela tensão RMS divididos pela corrente IRMS, né? Que agora eu já calculei a corrente IRMS. Ok? Agora eu posso dividir. A tensão eu já sei lá que é 110, né? Divididos pela corrente, que é 141, né? 141,42 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar o valor da minha reatância indutiva. Tá? Então, vou usar a calculadora aqui. 110 divididos por quanto? 141,42 vezes 10 a menos 3. Então, resolvendo aqui, vai dar o que, ó? 777,82 ohm. Então já tem o valor da minha reatância indutiva, ó. 777,82 o que? Ohms, a nossa unidade. Ok? Agora que eu já tenho todos os valores dessa fórmula aqui, eu posso, ó, XL igual a 2πfl, né? Eu tenho já o valor, todos os valores dessa fórmula aqui, vai ficar somente uma incógnita. Porque eu tenho agora o valor da frequência e tenho o valor do XL, ó. Porque minha frequência é quanto, ó? 60 Hz, né? Ele deu no exercício aqui, ó. Então eu posso fazer o que, ó? Eu isolo L. Não é isso, ó? O 2πf que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar o que, ó? L igual ao que? XL. Vou aumentar aqui a tela. XL igual a 2πfl, ó. 2 vezes π F, né? Porque o L ficou, né? Então vai ficar 2πf, certo? Então substituímos o valor lá. Quanto que vale XL? 77,82. 2π vezes 2π, né? É constante. Vezes a frequência, que é quanto? 60 Hz, né? Que tá ali, ó. 60 que ele deu no próprio exercício aqui, ó. 60. Então agora jogamos na calculadora, nós vamos ter o valor da bobina já em Henry, né? Então lá já tá lá, 700,82 divididos
divididos por 2 vezes π vezes 60. Então, selecionando na calculadora aqui, ele já vai dar o valor da bobina lá, ó, que deu o quê? 2,06 Henry. Então, 2,6 Henry. Ok? Então, já deu 2,06 Henry. Então, aqui está a resposta do exercício, né? Tudo corretinho. Então, vamos passar de novo aqui, ó, uma ideia de novo no exercício, o que ele está pedindo, né? Para nós relembrar aqui, ó. Em um circuito indutivo alimentado com uma fonte 110 volts RMS 60 Hz, deseja-se que a corrente seja limitada em 200 mA. Qual deve ser o valor da indutância da bobina? Então, o que ele está querendo procurar? O valor de L, né? Ó, aqui, ó. L, ok? Então, para você achar o valor de L, o que se tem que lembrar, né? Da equação básica, né? Então, ó, tem que ter, ó, XL igual a 2πfL. Então, essa equação aqui é a equação chave, né? A gente vai usar sempre essa equação aqui, tá? Mas tem o detalhe, né? Que se deseja limitar ela no máximo 200 mA. Então, o que está falando? Da corrente de pico, ó. Então, minha corrente de pico aqui ela vale quanto, ó? 200 mA, ok? Só que para mim usar o XL, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a corrente RMS, não essa de pico. Eu tenho que usar essa corrente aqui, ó. Então, para mim achar ela, o que eu faço? Ó? IRMS igual a I de pico divididos por raiz de 2. Então, fiz a conta aqui, eu cheguei, ó, em 141,42 mA. Daí, como que eu queria achar o XL ainda? Ó, se eu fosse tentar achar o L, o que ia estar faltando aqui? Ó? Eu ia ter a frequência, somente a frequência de 60 Hz, né? Eu precisaria de mais o XL, né? Para me resolver. Daí, para mim achar o XL, o que eu ia fazer? Eu lembrava da lei de Ohm lá. Só que daí eu uso os valores da corrente RMS, né? A tensão em RMS e corrente RMS. Eu substituir, né, a tensão e a corrente. Dessa forma que eu achei o valor de XL, ó. Então agora eu tenho o valor de XL, tenho o valor de F e de 2π. Então agora eu posso achar o valor do indutor, ó. Eu isolei o indutor, substituí na fórmula, né? E cheguei no resultado de 2,06 Henry. Então a resposta do exercício é que você precisa de uma bobina de 2,06 Henry. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou me procurar, vou estar à disposição para ajudar.